Olá, pessoal, aqui professora Daniele Reis. Hoje estamos iniciando mais uma live aqui do datavenia.club. Estivemos aí numa pausa das nossas lives, mas estamos retomando hoje, então anota aí, todas as quartas-feiras às 8 horas, nós estaremos aqui, eu, professora Peta, professor Rafael, quando não der todos juntos, um ou outro. Oi, Késia, oi, Milena, oi, pessoal. Deixa eu chamar aqui a professora Peta. Oi, Renan, tudo bem? Boa noite, Kézia. Boa noite. A Boa gente Boa noite noite. para caiu. todos. Olá. Então, eu estou explicando para o pessoal aqui, Rosa, Joyce, Kézia. Vamos passar na OAB, Kézia. Vamos passar nessa OAB, é isso aí. Renan, a todos que estão aqui. Manda aqui o aviãozinho que está aqui embaixo, manda para o seu colega às vezes de turma, seu colega que prestou a OAB e não passou, que vai prestar, ou que ainda, mesmo que não seja agora, mas que ele queira saber como funciona a OAB. Hoje a gente está aqui para falar de todos os aspectos da OAB e especialmente o que vai cair, né? O que vai. Olha só, uma profecia, né? Bem isso. O que geralmente cai, né? Os temas que a gente chama aqui no datavenia.club de temas quentes. Então esteja aí com seu papel caneta na mão, né? E compartilha sempre esse conhecimento. O nosso lema aqui é de dividir o conhecimento, por isso que a gente dá esse tempinho nosso aqui sempre, né? E esteja sempre com a gente agora às quartas-feiras. Vou passar aí a palavra. É isso aí, pessoal. Toda quarta-feira, então, a gente vai ter um assunto para conversar com vocês, como a Dani falou, seja falar sobre o exame, né? Hoje a gente vai iniciar falando das temáticas do exame, mas a gente vai falar de temáticas de direito penal, de direito civil, processo penal, tributário, constitucional, administrativo, que são as nossas áreas. Então, a gente vai procurar fazer bate-papos bem legais, com bastante conteúdo para vocês, justamente para que seja uma coisa bacana, gostosa, com conteúdo, e para que vocês, então, nos acompanhem e conosco aprendam um pouquinho mais. E para que não fique aquela coisa maçante de um só falando, a ideia é que a gente esteja pelo menos em dupla e sempre que possível em trio, para estar aqui com vocês toda quarta-feira. Anota aí, então, encontro marcado, toda bate quarta-feira, 8 da noite. Vocês têm um encontro com o pessoal aqui do Datavênia. Não nos deixem esperando, hein? A gente não gosta de ficar sozinho aqui. Então, por favor, compareçam e tragam os amiguinhos. E aí, Rafa, chama a galera aí. Vamos lá, boa noite a todos, então. É um prazer aqui estar nessa live. A nossa ideia é realmente bater um papo descontraído com vocês, entregando algumas dicas, dando alguns pontos aí para instigar realmente o estudo de vocês. A gente tem muita experiência na questão do exame da ordem, então a gente vem aí de vários exames, sabendo que tem temas recorrentes, sempre as coisas caem no mesmo sentido, então a gente está aqui para realmente instigar esse estudo de vocês e auxiliar, que eu tenho certeza que o sucesso está chegando. Para quem não chegou ainda, está chegando, eu tenho certeza. E mesmo para quem já chegou, eu tenho certeza que muita gente que já passou vai acompanhar a gente, porque também vai querer reciclar temas, indicar para os amiguinhos. Então, assim, pessoal, é para quem está estudando, para quem quer passar no exame e para quem já passou também. Porque os temas que a gente trabalha aqui não são só para o exame da OAB. É para quem está estudando, para quem está reestudando, para quem está fazendo pós-graduação. A gente vai trabalhar aqui várias temáticas legais que valem para tudo, né? Para tudo, para E carreira. claro que sempre ajuda na vida prática, né? Isso, eu Essa falei, para semana, na carreira, né? segunda-feira, se vocês já acompanham já a gente, o nosso perfil, vocês percebem que de segunda-feira tem vídeo meu, de quarta tem vídeo do Rafa e de sexta tem vídeo da Peta. E aí, nos intermediários, a gente tem várias publicações diversas. Segunda-feira, por exemplo, vou dizer por mim, eu falei sobre cláusula especial no contrato. E foi extremamente importante para alunos e ex-alunos, eles me deram um feedback, falando, professora, nossa, que legal relembrar isso é importante, porque eu estou trabalhando com isso, eu estou trabalhando com direito imobiliário, e é interessante lembrar essa cláusula. Poxa, é verdade, isso é interessante. Então, assim, são dicas que a gente grava o vídeo voltado para a OAB, mas que pode servir para a sua vida Sim. profissional. Então, mesmo você que já se formou, e também fique ligado, porque o nosso foco aqui está na OAB, mas a gente também vai ter aí para vocês cursos práticos, alguma coisa para ajudar vocês aí na vida prática. A gente tem mentorias, então sempre tem dica aí importante, interessante para vocês.
E Deixa eu outra só coisa, né, falar Dani? Desculpa te cortar. O pessoal Imagina. pode também dar sugestão de tema pra gente, né? Então, podem Isso. mandar mensagem pra gente, mensagem aqui durante a live, mandar direct messenger pra gente pelo Instagram. Enfim, a gente tem Isso várias formas mesmo. aí do pessoal se comunicar, mandar sugestão de temas também pra gente abordar nas nossas lives. É bacana porque ela fica interativa e a gente monta com a participação do pessoal. Desculpa te cortar. Não, imagina, eu só vou lembrar o pessoal que essa live ela vai ficar aqui no Instagram por um tempo e também no nosso YouTube, mas depois de um tempo ela some. Então acompanhe o nosso conteúdo, compartilhe aí com o pessoal, chama aí o pessoal. Se vocês compartilharem com alguém, mencione aqui pra gente saber que você compartilhou, com quem você compartilhou, para que o pessoal venha aí ter um pouco mais de conhecimento conosco, né? Então venha aí com a gente. Então vamos começar, tá? Porque a gente Bora quer lá. uma coisa aí que seja dinâmica, que não fique chato aí para ninguém. Bom, primeira coisa, exame da OAB apavora todo mundo. Ah, mentira, fui tranquilo. Mentira sua que você foi tranquilo. Porque ninguém vai tranquilo. Esteja você muito preparado ou muito desencanado, pelo menos no dia da prova vai bater um pânicozinho. Falar, ai meu Deus. Por quê? Porque a gente tem a nossa expectativa, afinal de contas, estudou no mínimo 5 anos, e tem a expectativa de quem está em volta. Então, é o pai, é a mãe, a namorada, a esposa, o tio, a tia. Alguém vai perguntar. E aí, já passou? E aí, como foi? E dizer que a gente foi mal sucedido em alguma coisa, isso não é só para a OAB, não é legal para ninguém. E essa é uma coisa da qual a gente não foge, né? Então a pessoa sabe que você está fazendo direito e ela vai te perguntar: passou na OAB? Porque todo mundo sabe que para ser advogado precisa passar no exame da OAB. Então, o pânico vem. E aí, se de repente a primeira vez sua não foi legal, aí o pânico aumenta para a segunda e para outra. E às vezes você está tentando aí, infelizmente a gente sabe de alunos que estão tentando aí pela oitava, nona, décima primeira, tá? E isso não é demérito nenhum, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso é um bloqueio emocional. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar, e a gente no DataVênia já tenta conversar com vocês nos primeiros momentos, justamente para esse desbloqueio da sua mente. Você precisa desbloquear da sua mente de que você não é capaz, de que a prova da OAB é impossível, porque não é. Se tanta gente passa, você também é capaz de passar. Por mais que seja difícil, né? E precisa ser, porque a gente tem muitos cursos por aí, a gente tem muito profissional mesmo que inclusive passa e que na prática a gente vê que nem deveria, né? Infelizmente, quando vocês estiverem advogando, vocês vão lidar aí com colegas assim, né? Isso sem estar sendo aqui antiético, mas infelizmente a gente vê isso veiculado hoje em dia na mídia aos montes. Então, que não sejam vocês, primeiro, fazerem um bloqueio, tá? E segundo, de repente passar também ser um desses. Então, vamos estudar direito, vamos focar aí nas matérias, né? E para não ficar só eu falando, que eu falo demais, deixa eu passar a palavra já. Só para complementar o que você falou, Dani, eu acho muito importante isso, porque o exame da ordem ela é uma prova individual, é você e a prova. Diferente de um concurso público que tem determinados números de vagas, o exame da ordem só depende de você. Então você pode fazer uma, duas, três vezes, mas uma hora você vai passar porque só depende de você. Então o psicológico é 50%. Não é aquela prova que você vai ficar olhando o colega do lado, o colega do outro lado e perguntando, será que ele acertou mais que eu? Pouco importa, você só precisa das 40 questões, só precisa passar. Então realmente só depende de você, só depende da dedicação de você e obviamente de uma preparação correta, uma preparação com atenção, que é o que a gente se propõe na verdade, mas deixa isso para o final. Pegando do gancho do Rafa também, sobre essa questão da preparação, a gente tem visto, assim, muitos cursinhos, muita gente se propondo a proporcionar essa preparação, e o pessoal propõe, assim, muita coisa, muito conteúdo. Então, eu sigo muitos grupos de pessoal que está se preparando para o exame, e o pessoal fala assim, gente, é muito conteúdo, eu não estou conseguindo acompanhar as aulas têm 4 horas, 5 horas, 6 horas de duração, videoaulas e tal, é muito conteúdo.
Então, assim, não tem como também ficar jogando tanta coisa para o aluno, porque ele já está com essa carga emocional, ele já está com todo esse estresse de pensar que ele precisa estudar, estar preparado e passar no exame, e muitas vezes ele está tendo que estudar lá, assistir uma aula de 3, 4 horas de um assunto que nem é um assunto que essencialmente possa cair. Claro que tudo pode cair, mas a gente faz um estudo, a gente tem toda aquela estatística em cima dos temas que são mais recorrentes e aqueles que realmente precisam dar um foco maior. Então, por isso também que a gente tem essa metodologia no sentido de dar o foco naquilo que realmente é necessário, né? E não precisar ficar com aquela coisa de, meu Deus, eu preciso estudar tudo de tudo, até porque não dá tempo. O tudo de tudo ele estudou na graduação e é ali que ele teve que ter essa atenção, né, no completo. Então, o importante também agora é buscar o que eu preciso estudar, como fazer, como organizar esse estudo, quais temas dar um foco maior, né, dar um pouco mais de atenção, quais disciplinas dar um pouco mais de atenção, né? Então, isso também é uma coisa que é importante a gente falar aqui e dizer que a gente tem na nossa metodologia e que a gente passa para os nossos alunos, inclusive com um e-book que a gente entrega para os alunos, né, que se matriculam, com tudo isso bem explicadinho aí, principalmente com relação a essas temáticas que um pouquinho a gente vai falar para eles hoje, né? Um pouquinho a gente vai entregar aqui. Tem vários alunos aqui falando boa noite, nos cumprimentando, boa noite a todos. Às vezes não dá para a gente falar em tempo real aqui um oi para vocês, né? Mas a gente fica muito feliz de vocês estarem presentes. Vão compartilhando com todo mundo. A Rosa disse que compartilhou, valeu, Rosa. Kelly. A gente tem aqui um ex-aluno nosso, que é o Raul. Raul, tudo bem? Hoje é advogado, Que legal. né? E ele estava falando, como eu estava falando dessa questão mental, né, de desbloquear a mente, e ele mencionou assim que o psicológico, ele é quase 50% da prova, né? Mas às vezes te bloqueia 100%. Eu sempre digo, eu já falei em outras lives, se alguém aqui, se eu for repetitiva, mas é um exemplo bem bacana porque a gente fala, né, para controlar, para tentar controlar a ansiedade. Eu já fiz várias lives falando não só da OAB e do que cai, mas eu já fiz lives com coaches e tem essas lives gravadas no YouTube, se você quiser revisitar, e mesmo aqui no Instagram, aqui no perfil do DataVênia, deles falando de várias técnicas que você pode fazer. E aí, numa dessas lives, um ex-aluno também, que hoje já é advogado, falou assim, professora, quando eu fiz a prova, uma aluna do meu lado fez xixi nas calças de tanto nervoso. E eu sempre comento isso. Olha só o ponto que chega. Uma coisa que a gente vê com criança de 5, 6 anos de idade na escola, né? Quando a professora fala um pouco mais alto, a criança faz isso, ou com vergonha de pedir para ir no banheiro. E na OAB, de tanto nervoso, a pessoa fez isso. Olha Gente, que Dani, triste, né? não vou longe. Eu reprovei na segunda fase, no meu exame, no primeiro exame que eu fiz. Eu passei muito bem na primeira fase e na segunda fase eu reprovei. E eu reprovei por conta de conteúdo? Não, não foi por conta de conteúdo. Eu reprovei por conta de questão emocional. Eu fiquei Eu também. extremamente nervosa. Eu basicamente surtei na hora da prova. Né? Hoje eu conto para os alunos, eu até dou risada, porque eu fico imaginando hoje o que aconteceu, eu penso que foi ridículo o que eu passei no dia da prova, mas assim, eu surtei, eu comecei a chorar no meio da prova, me tiraram da sala, porque não é que eu chorava assim, aquela coisa discreta do tipo, uma lágrima caindo no canto do olho, não, eu comecei a chorar do tipo, no meio da prova, eu fui retirada da sala e eu não consegui terminar a prova, quer dizer, depois eu voltei, terminei, mas aí lascou tudo, errei peça, enfim. E eu sabia, eu tinha conteúdo, então eu não vou longe, eu passei por isso, por conta de questão emocional, porque conteúdo eu tinha, eu sempre estudei muito, sempre fui super nerd, CDF, questão emocional, então não vai longe, e ainda passei vergonha, espero que ninguém lembre-se disso, por isso que eu mudo o cabelo toda hora, que é para ninguém lembrar disso. Vai que tinha alguém lá passando, fazendo a prova comigo, não vai me reconhecer. Oi, Vivian, Roberto, Lari, que entrou agora. E aí, Rafa, fala da sua experiência aí, pessoal. Ixi, será que eu lembro ainda? Mas é normal. Você é o mais novinho, vem dar uma dessa. Tudo que demanda a nossa dedicação nos deixa nervoso, né? Então parece que quanto mais a gente se dedica, mais a gente estuda, mais a gente se prepara, mais nervoso fica, porque você acaba se cobrando.
Mas é o que eu falo, o foco que eu sempre falo para os alunos é isso, é você e a prova. Você tem que esquecer família, tem que esquecer quem está ao seu redor e realmente focar na prova, focar naquilo que você realmente estudou e confiar, com certeza. Mas é normal esse nervosismo até 1 minuto antes da prova, mas a partir do momento que você pega a caneta e começa a fazer a prova, você tem que deixar isso de lado e lá para quinta, sexta questão, eu tenho certeza que a respiração já vai melhorar e vocês vão lembrar de tudo que vocês estudaram, eu tenho certeza. Aliás, respiração, né, Dani? Eu estava relendo aqui o nosso e-book maravilhoso que a gente entrega para os nossos alunos e o texto que a gente colocou, né, que você colocou aqui sobre mindfulness, respiração, né? Bem legal, que é uma coisa importante você controlar isso, você controlar a respiração, bem importante, uma coisa que eu aprendi a duras penas, porque sempre fui muito ansiosa também, e é uma dica muito importante, que é justamente essa questão de você se controlar, né? Controlar a si mesmo, encontrar o seu eixo, e isso é importante também para a hora da prova. E também durante a preparação, né? Aprender a fazer isso, porque eu vejo, por exemplo, se eu tivesse essa técnica na época que eu fiz a prova, eu não teria passado o que eu passei, não teria reprovado, né? Porque eu teria parado, né? E respirado e não dado aquele vexame que eu dei quando eu fiz. Graças a Deus já faz, ainda bem que acho que já, olha, 20 anos já. Acho que ninguém mais lembra disso. O meu também já vai fazer 20 anos. É o controle, né? É o controle que a gente. Isso é para a vida, né? Aí a gente entra, inclusive, em inteligência emocional, coisa que eu também já abordei bastante aqui. Vocês podem encontrar bastante conteúdo de inteligência emocional aqui no canal. Só baixar aí no nosso Instagram, nas nossas publicações que vocês vão encontrar. E quem faz parte do nosso grupo especial do DataVene, aliás, fazendo um convite para quem não faz, porque toda live que a gente faz, a gente coloca conteúdo lá, a gente tem conteúdos também diários de dicas, vídeos nossos, tudo no grupo especial. Entra aí no link da bio, clica no link do datavenia.club e aí vai lá no Linktree e entra no grupo especial do Datavenia, que ali você vai sempre receber materiais gratuitos. E os nossos alunos também, eles recebem esse e-book que a professora Peta falou, que é feito com todo um carinho, que pensa nessa questão da mente, que pensa no corpo, que pensa num planejamento de estudos para vocês, que traz esses temas que a gente vai mencionar hoje para vocês com relação ao que é mais importante, né, na OAB. E falando já disso, deixa eu já entrar no assunto. Isso, bora lá. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa pensar na OAB? Lei seca, né? Mas então tá simples. Eu abro o código e vou lendo. Vai lendo, mas você não vai decorar. Não é assim, né? Só os super gênios é que vão conseguir, tipo os Suítes lá. E que ele foi fazer uma entrevista e aí ele decorou e ele, né, nem estudar direito ele estudava, não existe, né, gente? Então aqui ninguém como que eu nem lembro o nome dele? Não é o Spectre. Era também não vou lembrar agora. Mas o pai Google ajuda, peraí que eu já descubro já. Vai falando aí que eu descubro. Então. Ninguém é aquele menino lá, né? Ô, Vivian, eu tenho seu contato, depois eu te chamo, tá? Você tá falando sobre o curso. Quem? É o Mike Ross. Mike, isso, Mike Ross. Ninguém aqui é Mike Ross, gente. A gente nem tem essa pretensão, é impossível isso. Deixa eu só fazer um parênteses. O Rafa é meio Harvey Specter, né? O Rafa, olha, não tá, né? Cabelo. Então, quando ele tá de terno, ele não é... Pessoal que tá assistindo a gente, diga aí se concorda ou não. Se o Rafa... fala aí pra gente. Se o Rafa estilo Harvey Specter. Tributário, né? Empresarial. Será que não? Pois é. A Vivian estava perguntando como que ela conhece mais o nosso curso, da metodologia. Depois eu passo tudo para você, Vivian. Mas também lá no nosso Linktree tem o contato do nosso WhatsApp, tá bom? Bom, então não é simples assim, né? Abre o Vademecum e sai decorando, ainda mais para a primeira fase, que a gente tem inúmeras matérias. E detalhe, foca no estudo neste exame, a gente tem falado muito isso, até fiz um outro post hoje sobre isso, porque o 38 vai estar mais difícil, queiramos ou não, estão aumentando mais 3 matérias.
né? Então, a gente vai ter previdenciário, eleitoral, né? E qual é a outra? Eu sempre esqueço. Previdenciário, eleitoral, me ajudem aí. Peraí que eu já pego aqui, peraí. Enfim, econômico, Financeiro também. econômico. Econômico e Isso, financeiro. isso. É econômico, só econômico financeiro? Eu sei que a gente vai ter mais 3 matérias para estudar. Sejam mais 2 É ou direito 2 questões cada um. financeiro, Hilda, direito financeiro, direito eleitoral e direito previdenciário. Isso, São as então não é três que vão entrar. econômico, é Não, é financeiro, que é financeiro. diferente, né, É gente? diferente. É Financeiro. financeiro. Então, o foco do estudante vai ter que ser maior aí. Então, como que você pega, de fato, o vademecum e decora? Impossível. Então, a gente tem um método de como que a gente vai anotar, né? Geralmente, nas nossas aulas aqui, a gente ensina, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma que melhor, mesmo quando a gente dá mentorias, cada um tem uma forma de se adaptar. Às vezes eu falo assim para o aluno, olha, coloca os clipezinhos, tudo, né, situando as principais leis, sei lá o quê. Ele fala, não quero pôr clipes no meu, não quero, né? Fora isso, cuidado com o rabiscato do vademecum, porque se você vai usar para depois segunda fase, aí você talvez não possa utilizar, né? Porque senão você está eliminado se tiver alguma coisa fora das normas do edital. Então, cada um vai criar o seu método, mas um deles é grifando as leis, verificando o que é exceção, o que é regra. Então, não dá para estudar também só lei seca sem ter uma noção do todo, sem ter uma revisão, sem ter alguém que vai falar assim para você, olha, atenção, isso cai bastante na OAB, que é o que a gente tem feito aqui, é o que a gente faz no nosso curso, né? Então, cuidado. Hoje a gente teve aí um vídeo do Rafa falando da tão falada, na verdade, intervenção federal. A gente está falando tanto isso por conta dos tristes episódios aí últimos, mas é uma coisa, é um assunto que cai na OAB. A OAB gosta disso, né? É uma coisa que a OAB ama, então já vou até adiantar uma outra coisa que tem a ver com a minha matéria. O que a OAB ama e que tem relação com outras disciplinas, inclusive responsabilidade civil. Responsabilidade civil cai em civil, pode cair em processo civil, pode cair, às vezes, em direito administrativo, até mesmo em constitucional, pode cair lá em ambiental, pode cair no CDC, pode cair em trabalho. Gente, se você não sabe responsabilidade civil, você dançou na prova. Então, é uma matéria essencial. Então, são esses toques e essas dicas que a gente pega na mão de vocês e alerta. Esse é o nosso objetivo com o nosso perfil, com o nosso curso, enfim, tá? Vou passar a bola aí. Fala um pouquinho aí das áreas de vocês. Vou pegar a bola da Dani aqui, falar um pouquinho de penal e processo penal, né? A Dani falou aí sobre a questão dos acontecimentos recentes. Então, assim, vai chegar um vídeo meu também essa semana, né? Os meus vídeos vêm para o Insta às sextas-feiras, e o meu vídeo dessa semana também é sobre isso. E uma coisa que a OAB tem feito bastante é cobrar muito parte especial. Então, as provas da OAB em penal tem vindo muito a questão de parte especial. Então, eu estou apostando que, especialmente por conta do que aconteceu, e a lista de possibilidades de crimes com os ocorridos de domingo, ela é enorme. Assista o meu vídeo, não vou dar spoiler, né? Mas a lista é enorme. A possibilidade de questões envolvendo temáticas de parte especial, eu acho que ela fica bem mais, né? Bem maior essa possibilidade. A OAB ela tem aberto mais os olhos para questões de parte especial. Houve um tempo que a maior incidência de questões vinha em parte geral. Hoje está bem dividido e a gente pode dizer para vocês, inclusive, pelo último levantamento que a gente fez aqui, né, até para atualizar o nosso e-book, crimes em espécie, aí de modo geral, perguntas de modo geral relacionadas a crimes em espécie, já caiu 39 vezes nos últimos exames da OAB. Então, a OAB tem perguntado mais sobre parte especial. Poxa, Pro, mas tudo? Eu tenho que estudar tudo de parte especial? É muita coisa. Não, tudo não. Tem aqueles crimes que a gente fala que são aqueles crimes básicos, né? Que a OAB gosta mais.
crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a dignidade sexual. Se eu tiver que elencar 4 capítulos, são esses. Né? E aí, o que aconteceu, inclusive no domingo, a gente enquadra, e principalmente dá para enquadrar nesses 4, fora a legislação especial que a gente pode pensar aí também. Então, só de parte especial, então, dica, né? Parte especial, gente, pelo menos esses 4 capítulos aí é interessante que vocês, né, reforcem o estudo. Dentro de parte geral também tem muita coisa em direito penal. Então, o que eu vou deixar de dica aqui? Anotem aí. Depois a gente vai fazer, né, Dan, um mapa mental aí para o pessoal, só para quem entrar no nosso grupo, né? Já que entrar no nosso grupo especial, a gente faz um resuminho aí do que a gente está falando hoje para entregar, mas para quem está anotando e tudo mais, outros temas aí que a OAB gosta bastante em direito penal, que a gente fala que são temas quentes, né? Teoria da pena de modo geral, a OAB tem perguntado bastante, né? Então, dosimetria de pena, aquelas questões de progressão e regressão de regime, tudo dentro aí dessa ideia de teoria da pena. Já foi perguntado mais de 12 vezes no exame da OAB, então é uma temática que cai bastante. Concurso de crimes, né? Que são aquelas questões sobre concurso material, concurso formal, crime continuado, que são os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, também já caiu quase 9 vezes, quase não, 9 vezes no exame da OAB. Então, vou fazer um top 5 aqui de temáticas de penal, tá? Crimes em espécie, teoria da pena, concurso de crimes, tá? Aplicação da lei penal, que aí entra junto com teoria da pena, que é dosimetria e tudo mais. Teoria do erro, que é uma coisa que a OAB gosta bastante também, que encaixa ali no artigo 20, tá? Então, e aí para fechar eu coloco também uma temática que a OAB curte bastante, que diz respeito a tentativa, desistência voluntária, que é aquela parte ali de iter criminis. Então, dentro de penal, são essas aí as minhas dicas, se eu tiver que eleger o principal. E processo penal, só para já fechar o gancho aqui da minha matéria. Processo penal, gente, top de pergunta, recursos. Se eu tivesse que dizer, olha, escolhe um tema, recursos. Como a OAB pergunta recursos na prova de processo penal? Porque eles estão fazendo questões muito semelhantes às questões de segunda fase. Então, é meio que um probleminha, e aí uma perguntinha ali, sabe, meio que com uma subpergunta junto, e sempre dentro, qual seria o recurso cabível, qual seria o prazo, alguma coisa dentro disso. Então, recursos em geral. Recursos é uma temática que tem que saber, principalmente quem pretende fazer penal na segunda fase, tem que saber recursos, tem que estudar essa temática, porque já mata 2 coisas. Já vai bem nas questões de primeira fase e também já está se preparando bem para a segunda fase, então especialmente quem pretende fazer penal na segunda fase. Recursos, tá? Ação penal também tem caído bastante, a temática sobre ação penal, tá? Jurisdição e competência, isso é uma coisa que tem caído bastante, eu tenho certeza que vai voltar a ser perguntado, porque é uma temática também que diz respeito a principalmente questões mais atuais. Nulidades. Então, temas quentes aí de processo penal para fechar dentro da minha matéria, né? E passar a bola agora para o Rafa. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, eu entendo que a prova da OAB ela é feita para cansar o aluno mesmo, para cansar o candidato. Então, eu sempre tenho na minha cabeça que questão longa, normalmente a resposta é mais fácil do que as questões mais curtas, porque ela realmente quer te vencer pelo cansaço. Então, você pegar aquela pergunta de quase uma página, normalmente a resposta é mais fácil do que aquela de 3, 4 linhas. Então, se atentem a isso, leiam com atenção, porque às vezes a resposta está na própria pergunta, o insight vai vir de dentro da própria pergunta. Quanto às questões, os temas mais cobrados, e aqui as minhas matérias são as mais chatas, né? O pessoal acha que são as mais chatas. Eu não acho, eu acho que são as mais legais. Constitucional, tem bastante pergunta. Sempre cai controle de constitucionalidade. Poder constituinte também sempre cai, é um bom foco. Processo legislativo, a questão dos quórums para cada tipo de lei também sempre cai. Então, eu elegeria esses 3 pontos como principais e que sempre caem no exame da ordem. Poder constituinte, processo legislativo e controle de constitucionalidade. Referente ao tributário,
Normalmente cai questão envolvendo imunidade. Imunidade, quase todo exame tem pelo menos uma pergunta sobre imunidade. Tributos em espécie, eles estão cobrando muito. Eu acho que eles seguem a mesma linha do penal que a professora Peta disse. Antigamente eles cobravam muito o tributário geral, mas agora eles estão cobrando bastante tributos em espécie. Então, principalmente ICMS, imposto de renda, sempre tem uma perguntinha quanto a isso. E princípios. Os princípios na área tributária são muito importantes. Então, sempre tem uma questão também envolvendo o princípio da anterioridade, legalidade, principalmente as exceções referentes a esses tributos, esses princípios, perdão, sempre caem. Administrativo também não tem erro. Normalmente cai uma questão sobre desapropriação. Administração pública, direta, indireta, principalmente a indireta, que é um pouco mais distante, eles costumam fazer perguntas nesse sentido. Então, acho que dessas matérias são as mais relevantes mesmo. Obviamente, outras questões podem cair, mas esses temas são recorrentes, são batidos, e eu tenho certeza que vocês se dedicando, não só a esses temas, obviamente, mas dando um foco especial a esses temas, algumas questões vocês vão garantir, eu tenho certeza disso, tá bom? Passo a bola de novo para a nossa comandante, professora Dani. Legal. Deixa eu comentei direito civil, só responsabilidade civil, embora seja só mais ou menos, porque eu disse para vocês que isso pode ser importante em diversas outras matérias, então tenta focar em responsabilidade civil, mas em primeira fase, o que a OAB gosta muito em civil é obrigações, contratos, né? E família e sucessões, que cai bastante, seja em primeira e segunda fase, sempre cai alguma coisa sobre regime de bens e testamento, por exemplo, ou sucessão legítima ou sucessão testamentária, né? É um dos dois, né? Então, isso a OAB gosta e gosta muito na primeira fase e também gosta bastante na segunda, de família e sucessões. Já em processo civil, foca também em princípios, Rafa falou em princípios de constitucional, no processo civil não é diferente, princípio de contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, né, são princípios importantes, competências, execução e recursos. A Peta falou em processo penal, eles gostam muito de recursos, processo civil eles também gostam muito dos recursos, né? Então, gira em torno disso. Então, você precisa ter um direcionamento do que é mais importante você focar e o que não é importante. Enquanto a gente está falando, a gente vê pessoas que já prestaram, falando, isso caiu na minha prova, caiu, no meu caiu muito. Então, basta você verificar as provas anteriores, que, aliás, já vai uma dica também muito importante que a gente fala muito. Fazer simulados. Gente, se vocês não sentarem, não pegarem as provas anteriores, ou que nem no nosso curso a gente tem lá um banco de questões, e dentro do nosso curso a gente vai ter um simulado presencial e um simulado online. Se você não simular, fica difícil. Porque senão você está vendo assim tudo aleatório, tudo muita coisa, muito ao mesmo tempo. Muitas vezes, se você não começou já um planejamento lá atrás, vai ficando mesmo mais apertado, mas lembra, não é impossível. Essa semana também a gente fez uma postagem dizendo para você, se você se organizar em 3 horinhas do seu dia estudando e 5 horas no sábado, ainda folgando no domingo, que não é necessário, você poderia também estudar no domingo, você consegue muito bem dar conta de muita matéria. A gente fica tanto tempo, às vezes, ligado no celular vendo bobagem, e eu não estou falando que você aí fica, todos nós ficamos, a gente sabe disso, que esse é o mal atual da humanidade, né? Então, qual é o objetivo? Qual é a meta? Porque objetivo sem meta não adianta. Qual é a meta? É estudar quantas horas por dia? Eu vou fazer quantos simulados? Eu vou ler quanto de lei seca? Eu vou pegar onde os meus resumos, porque também uma coisa que não adianta a gente é abrir livro de doutrina e querer estudar lá, por exemplo, no meu caso, pega os manuais do Flávio Tartucci, né? E quer ler 5.000 páginas de direito civil dos 5 anos. Esquece, gente. Não dá, você não vai conseguir. Então, não é recuperar o tempo que às vezes perdeu lá atrás, é pegar as suas anotações, é pegar resumos. Se você está num curso como o nosso, é seguir o nosso material, é seguir as nossas dicas. Então, esse é o caminho, tá?
Passo Eu aí. esqueci também de falar alguns pontos sobre empresarial, que Fala também é aí. cobrado na prova. Eu enxergo que sempre também cai títulos de crédito, é uma matéria que, por vezes, as pessoas não dão tanta importância, mas sempre é cobrada, talvez de forma proposital. Falência e recuperação judicial são temas também recorrentes, até por conta. A OAB normalmente se vale de temas atuais para fazer as perguntas. Por mais que pareça de forma indireta isso, mas sempre quando algum tema está em alta, eles acabam colocando uma, duas perguntas sobre esse tema, e falência e recuperação judicial tá muito em alta. E os tipos societários também, que é o básico do direito empresarial, sempre eu vejo cobrando quanto a isso, tá? Então, só para complementar a questão do direito empresarial, são esses temas que eu entendo como relevantes e importantes. Deixa eu falar uma coisa. O Renan está elogiando vocês dois. Ela está falando que os temas abordados foram muito bem mencionados pela professora Peta e o professor Rafael. Ah, obrigada. Renan, pô. Obrigada. Obrigado, Ana. O Renan, acho que eu sei quem que é o Renan, O Renan que só gosta do professor Rafael, eu sei quem que é. Ele vai me responder já já, eu sei. Ele é o do Topete, é o fã do professor Rafael. Ela Valeu. está falando que leu bastante súmula, foi o que salvou ele em tributário. Isso também é uma coisa que as pessoas esquecem. Súmula também cai bastante na OAB, né? Uhum. Esses entendimentos são importantes para o nosso estudo, né? Deixa eu só mencionar, às vezes a gente esquece daquelas matérias que tem duas questõezinhas, e a gente está falando que isso vai aumentar ao longo do tempo, haja vista essas 3 outras disciplinas que vão ser inseridas aí no exame, a gente fala, deixa para lá filosofia, ECA, direitos humanos. Gente, é grande parte da prova. E às vezes, se você tiver um estudo consciente, focado nessas matérias também, você já garante muitos pontos. Né? Então, existem vários pontos, por exemplo, o direito do consumidor, pensar em políticas de fornecedor, pensar em vícios redibitórios, por exemplo, é uma coisa que cai muito no direito do consumidor e tem a ver, cai também lá em civil. Então, quando vai estudar para civil, já vê como funciona em CDC, porque é uma coisa que cai bastante, né? As políticas de garantia. Então, tem vários pontos nessas matérias que vocês podem focar o estudo para não querer estudar tudo, abraçar o mundo, que não é possível. Mas, na dúvida, eu quero dar a dica de chute consciente, também já gravei vídeo falando disso aqui. Quando tiver dúvida e não sei o que está falando aqui essa questão de consumidor, de ECA, e até mesmo de ambiental, gente, é o que é mais protetivo. O que é mais protetivo ao consumidor, o que é mais protetivo à criança e adolescente, o que é mais protetivo ao meio ambiente, respectivamente. Então, é olhar para aquela questão e ver o que protege mais, né? Mas lógico que também a gente tem dicas aí para estudar certinho alguns pontos específicos, né? O Israel está falando alguma coisa de ética. Dani, ética eu acertei todas. Acho que é matéria tranquila e com um número alto de questões. Ética no nosso curso a gente deixa para a última aula. Justamente para o aluno ir fresco para a aula, para a prova, porque a gente sabe que é o que é mais pedido e é mesmo importante. E também tem várias coisas ali alguns pontos que a gente pode focar. Tem mudanças recentes que precisam ser observadas, que parece que não chegou a cair no último exame, que a gente até ressaltou, porque foi bem na véspera do exame 36, e vai cair agora, certeza. Né? Nosso professor Rafael Tuboni, excelente professor, ele com certeza vai abordar isso com os nossos alunos. Quem já foi nosso aluno aí, não sei se tem alguém, dá um oi aí pra gente, fala um pouquinho aí do nosso curso. E aí... E é isso, gente. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, né? É só nos chamar também no direct, ou, como eu já disse, entrar no nosso Linktree, nos chamar no WhatsApp, tá? Que a gente está sempre aí à disposição e nos acompanhe, divulgue aí o nosso material, venha estudar com a gente.
ah, não é possível fazer o curso agora, mas de repente mais para frente, ou de repente continua divulgando e consumindo o nosso material gratuito daqui, a gente faz com todo carinho para vocês, né? Então, estejam aí presentes nas nossas lives agora às quartas-feiras, ok? E é Eu isso, queria, não falo mais. imagina, eu queria falar para vocês que o nosso curso preparatório para a primeira fase, ele se inicia nesse sábado. A gente tem algumas vagas, não muitas, mas ainda algumas vagas, porque a turma tá bem bacana. É o único curso presencial no Grande ABC, então eu acho que esse é o nosso diferencial principal do nosso curso. Os professores estarão próximos, a gente vai dar dicas para vocês durante a semana, aos sábados nós vamos se encontrar. Então, realmente, quem tiver interessado no nosso curso de primeira fase, até sexta-feira consegue fazer a matrícula, mas se eu fosse vocês, eu correria. A gente tem um número limitado até para poder dar atenção para todos os alunos, as vagas estão acabando. Basta entrar no nosso Instagram, clica no Linktree, chama no WhatsApp que você vai receber todas as informações. E eu espero muitas das caras que eu estou vendo aqui no chat na nossa live, tá bom? Na nossa live, E perdão, no nosso no curso. curso. Pegar o gancho do Rafa aqui também, dizer que o curso é a nossa segunda turma, né? O nosso curso, as aulas são aos sábados, das 13 às 17 horas. A metodologia que a gente desenvolveu no sentido de que aquela disciplina que vocês terão no sábado, vocês durante toda a semana vão estudar aquela disciplina. Então, vocês vão receber dicas, vocês vão receber material também durante a semana no grupo exclusivo. A gente tem um grupo exclusivo dos alunos, onde a gente vai mandando esse material durante a semana e fora o material da aula e tudo mais. Então, o aluno estuda tudo isso, né? Toda aquela disciplina durante a semana. Então, por exemplo, sábado agora, dia 14, a gente começa com a nossa diva, né, do Datavênia, maravilhosa Dani, né, nossa super comandante diva, garota propaganda, né? Vai dar aula de civil e processo civil, e o pessoal já está recebendo várias dicas, ela já está mandando material, o material da aula dela já está disponível. A gente disponibilizou caderno de questões para os alunos também já irem treinando questões, para já chegar afiado no sábado. Porque aí chega lá no sábado, vai receber a aula, vai receber o conteúdo e já pode tirar as dúvidas ali na presença do professor, conversando com o professor, né? Então, essa é a ideia. Além disso, as aulas presenciais, né, elas vão acolher as principais disciplinas, aquelas onde o número de questões que cai é maior, porém a gente não deixou de contemplar também as outras disciplinas. As outras disciplinas são aulas, videoaulas, que a gente vai disponibilizar, hoje já disponibilizamos algumas para os alunos, são videoaulas que os alunos vão receber também com material para acompanhar. E essas videoaulas vão ficar disponíveis durante todo o período do curso. O aluno pode, inclusive, rever essas videoaulas, né, quantas vezes quiser, para que ele também receba todo o conteúdo. Isso fora os 2 simulados que a Dani já falou, os cadernos de questões, o e-book maravilhoso que a gente disponibilizou, a nossa presença lá e o nosso cafezinho. O pessoal adora, né? Aquele cafezinho de todo sábado que a gente põe lá para os nossos alunos, aquele aconchego, porque nada melhor do que, né, um curso presencial, do que a gente estar lá junto, naquele aconchego de todo sábado, para a gente estudar junto e se preparar junto aí para as aulas. Então, assim, são poucas vagas também por isso, né? Para que a gente possa dar esse acolhimento, para que a gente possa oferecer essa qualidade para os nossos alunos. A gente não quer encher, a gente não quer 200 alunos. A gente não quer, porque se a gente tiver, a gente não vai poder fazer isso dessa melhor forma que a gente faz. Então, são poucas vagas por isso, porque a gente quer qualidade, a gente quer dar esse aconchego e poder trabalhar bem com esses alunos. Então, gente, corram, senão vocês vão perder o café e o bolo, e não só isso, todo o conteúdo. A Kelly tá perguntando se tem bolo, porque quando eu lecionava para ela, ela trazia bolo, todo mundo trazia bolo. Você que tem que levar o bolo. Primeiro, Kelly, você tem que se matricular. Aí você tem que trazer o bolo, Kelly. Então, gente, mas é muito legal, porque assim, no primeiro dia a gente fez um café muito especial no outro curso, e depois no segundo o pessoal já começou a trazer. E aí é legal também, porque um conversa com o outro, vira um grupo tão legal, porque todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades, está todo mundo na mesma fase, né? Então,
vira uma Sim. confraternização todo sábado, um encontro gostoso, um encontro legal, todo mundo está passando pela mesma coisa, você estudou, você não estudou, deu tempo de ver isso, de ver aquilo. Quando chega na prova, então, é aquele grupo se movimenta, e aí, o que será que foi? Então, é muito gostoso, né? E então, vem estudar com a gente, quem quiser, quem puder, ok? Tem alguém que perguntou aqui se pode, que já é advogado, eu não sei, eu não entendi, Guilherme, se você quer, tipo, uma reciclagem, se você quer, tipo, lembrar as coisas, porque é bem voltado para o exame da OAB, mas vem com a gente. Qualquer coisa a gente te chama e a gente conversa melhor depois chama a gente no WhatsApp que a gente conversa melhor para entender se é isso Mas mesmo que você quer. em breve teremos também cursos, né, específicos para quem já Prático. passou, né, e quer melhorar na prática, quer reciclar. A gente também já está aí preparando essas Preparando. novidades. 2023 a gente está chegando com tudo aí para, né, poder amparar todo mundo aí da melhor forma, começando ajudando vocês a passar no exame, e aí com a carteira na mão também, poder ampará-los, né? Estender a mão e falar, bom, nós estendemos a mão, ajudamos vocês a serem aprovados, e agora a gente vai ajudar vocês no 6º ano, no início da carreira, porque também não é fácil, tem muitas dúvidas, né? E a gente está preparando bastante coisa legal para vocês nesse sentido também. Então, pode vir, mesmo já sendo formado, mas a gente vai ter alguma coisa aí nesse sentido, fora as mentorias também, né, Dani? Quem precisar de mentoria, a gente tem mentoria também para quem Isso precisa, mesmo. né? Para quem Isso já está mesmo. Inclusive, advogando. também na segunda fase, a gente vai ter tanto online como mentorias presenciais, enfim. Então, acompanhe a gente, porque o nosso objetivo, desde que o Datavênia começou a ser desenvolvido, e agora com mais força aí, que eu ganhei mais força com a vinda do Rafael e da Peta, né, a gente tem o propósito de que o nosso lema é atue com confiança. Então, o nosso lema é de ajudar tanto o acadêmico de direito para já começar a se posicionar, para já começar a direcionar o seu estudo correto para o exame da OAB, e depois ajudar quem já se formou, passou na OAB, porque virão as inseguranças que são normais, naturais do início de carreira. Esse final de semana mesmo eu encontrei na Tokstok um ex-aluno que já está advogando, mas que falou, professora, o que, que eu faço do 6º ano? Preciso de curso de prática, preciso de... Então, assim, nossa ideia é de continuar ajudando vocês no que vocês precisarem, né? A gente tem um amor muito grande por lecionar, né? O Renan falou, não estudou comigo, mas muitos aqui já lecionei para todos. Eu amo muito lecionar, não é diferente com a Peta, não é diferente com o Rafa, a gente adora o que faz e é muito bom dividir esse conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo, então continua aí com a gente, tá? Me fala aí da impressão de vocês. Foi útil essa live de hoje? O que vocês acharam? Quais são as dúvidas, eventualmente, ou comentários que vocês tenham? Sugestões de tema para quarta-feira que vem, se alguém quiser sugerir aí alguma coisa para a gente conversar semana que vem também. Isso. O Israel falou que penal e processo penal com a PETA está dentro. Não só com a PETA e até com outros professores. A PETA está com umas ideias aí de fazer um curso prático de tribunal do júri, né? Então ela já está com umas ideias aí. Tem muita gente que me pede curso prático de civil, né? Que é o básico. Então a gente tá desenvolvendo já algumas ideias, tá? Professor Rafael, sem palavras, o Renan falou. E hoje Falei? eu O que eu vi. falei? Eu Você falou, digo, você lembrou do Renan na hora aí. mas o Renan e o Rafael, ó, é que eles são muito parecidos, entendeu? Eles são os dois Harvey Specter, entendeu? O Então, Renan é meu eu- aluno de muito Olha tempo aí, atrás. Muito tempo. festa civil é vida que ele falou. Você ah, tá vendo? A tudo Hoje eu Dani bem, vai. falou que ama civil. vi Tem doido pra bastante tudo, né? gente. Fazer o quê? Hoje saiu o resultado da segunda fase e eu vi bastante gente postando aprovado. Então é nosso desejo Ah, vê-los legal. todos postando isso. Então é Ai, motivo de recebi orgulho. várias Vários mensagens, gente, ex-alunos, muito isso é muito feliz, bacana. muito legal. Muito bom, isso é verdade.
Então tá joia, gente. Muito bom estar aí com vocês. Obrigada aí pela audiência de hoje. A live, como a gente disse, vai ficar. A gente sabe que nem muitos não conseguem assistir, às vezes, no horário que a gente propõe, mas fiquem então um tempo, assistam sempre, compartilhem e estejam aí com a gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer o curso, ainda dá tempo. Lembra que começa sábado, tá? Mas ainda dá tempo, a gente tem algumas vagas. Um beijo enorme para vocês. Valeu, Petra e Rafa também. Tchau, Boa pessoal. noite, gente. Muito Obrigada. Beijos e obrigado. Tchau. até a próxima quarta. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau.